Pessoal, boa noite. Tô vindo aqui hoje para poder dar uma ajudinha à galera que tem dificuldade em realizar a fórmula PROC-V. Vou dar uma dica para vocês e tentar fazer com que vocês não fiquem só na decoreba, que é, eu vou escrever igual PROC-V, aí eu tenho que selecionar a tabela, eu tenho que selecionar o número, que foi assim que me ensinaram, eu lembro disso. Não. Você precisa entender o que o Excel está fazendo para você, o que a fórmula está fazendo para você. Você está chamando a fórmula para te ajudar e você não entende nem o que ela está fazendo. Então, assim, quando ficar mais complexo, quando ficar mais difícil, você não vai conseguir realizar. Então, você tem que entender o passo a passo, o que cada coisa que você está escrevendo na sua fórmula, o que ela está realizando para você. Então, vamos lá do zero. Aqui eu tenho uma planilhazinha de controle de vendas que eu criei só para ensinar vocês para dar essa dica para vocês. Aqui a gente tem uma base onde que tem o nome do vendedor, que tem o mesmo nome do vendedor que tem aqui nessa base, quantidade de atendimento, venda, valor por venda, valor total, qual que foi a conversão e qual que foi o método que ele vendeu, beleza? Então o que é o PROC-V? O PROC-V ele vai fazer uma procura na vertical. Então ele vai fazer uma procura na vertical, ele vai fazer uma procura por colunas. E essa procura, vamos entender que o PROC-V é um carinha, é um amigo nosso, um colega, alguém ali que a gente gosta e que esse cara tá ali na empresa só para nos ajudar. Ele é um colaborador que está ali só para nos ajudar. Então ele é um cara gente finaça. O PROC-V é um cara gente finaça que vai nos ajudar. E lembrando, vamos começar a escrever a fórmula, mas lembrando, toda vez que eu vou chamar esse carinha, esse gente fina do PROC-V, antes de chamar ele eu preciso acionar o símbolo de igual. Esse símbolo de igual é o que vai me conectar com o PROC-V. Então primeiro eu aciono o símbolo de igual para chamar a fórmula PROC-V, que é esse carinha, gente boa demais, que a gente vai conhecer agora, e depois eu escrevo o nome dele. Aí eu escrevo o nome dele para mim conseguir chamar. E aí aqui já tá quando eu escrevo o nome dele já me vem basicamente ele um resuminho do que ele é. Ele procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Então ele procura um valor à esquerda da tabela, então ele vai procurar esse valor que é à esquerda da tabela que eu estou colocando ele. Então, à esquerda é o vendedor 01, 02, 03. E depois ele retorna um valor na mesma linha, nessa mesma linha aqui, que é a linha do vendedor 01. Deixa eu só ativar as linhas aqui para vocês entenderem melhor. Só um minuto. Beleza. Então aqui, ó, vamos voltar lá. Então ele procura a coluna à esquerda, então é esse aqui. Só um minuto que ainda não ativei as linhas. Os títulos, na verdade, né? Ok. Então ele vai a gente vai colocar o igual PROC-V. Ele vai procurar um valor à esquerda. Qual que é o valor que eu quero que ele procure à esquerda? Esse valor aqui, vendedor 01. E depois ele vai retornar nessa mesma linha 7 o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Isso aí é só um detalhe. Então eu coloquei o PROC-V, chamei ele já está ali do meu lado. Eu abro parênteses para mim começar a falar com ele o que eu quero que ele faça. Só que aí abre um pequeno parênteses. Esse carinha ele é gente boa. Só que agora não sou eu que vou falar para ele o que eu quero que ele faça. Antes disso ele vai ser exigente. Ele vai falar bem assim, não, Glenão, eu vou te ajudar, eu vou lá e vou procurar a informação que você quer, eu vou sair daqui da onde eu tô, eu vou lá na tabela que você quer que eu vá, eu vou procurar a informação que você quer, mas antes de eu ir lá, eu preciso que você me dê mais algumas informações. Só me chamar e pedir para me buscar, eu não busco. Eu preciso de mais informações. E aí quais são as informações que primeiro ele procura? Primeiro ele pede. Então, Glenão, me fala primeiro qual que é o valor que você, de quem que é o valor que você quer que eu procure lá na outra tabela. Eu não quero que ele procure lá o vendedor 01 só. Eu quero que ele procure lá a informação que está numa coluna na mesma linha que está o vendedor 01. Então a informação, o valor procurado é vendedor 01. Então ele fala, beleza, para mim encontrar a informação, primeiro eu vou ter que encontrar o vendedor 01. Então você já me deu um norte. Aí ele estava indo, opa, não, pera aí, Glenão. Antes de eu ir, eu também quero saber qual que é a matriz tabela que está essa informação. Eu também quero saber qual que é a matriz tabela que está essa informação que eu quero que você busque.
Porque senão eu vou e tenho 10 tabelas lá, eu fico perdido e acaba eu não consigo trazer essa informação para você. Então eu vou falar com ele também. Então, ó, PROC-V, a matriz tabela, eu posso tanto selecionar essa tabela toda, quanto eu posso selecionar as colunas que estão na tabela. Então, aqui, ó, PROC-V, a matriz tabela é da coluna A até a coluna G. Então, essa é a minha matriz tabela. Tudo isso aqui é a minha matriz tabela. Você vai lá e procura lá. Beleza. Coloquei o ponto e vírgula. Lembrando que o ponto e vírgula é sempre para finalizar essa condição que ele está me pedindo e essa condição que eu estou passando para ele em detalhe. Toda vez que me pede uma característica, uma condição, uma variável, eu preciso colocar o ponto e vírgula para mim finalizar. Então voltei aqui para minha tabela que eu estou utilizando o PROC-V. Tá eu e o PROC-V aqui ainda. E o PROC-V tão exigente, ele falou, opa, você já me falou de quem que é o valor que eu tenho que procurar, que é esse valor procurado vendedor 01. Você já me falou qual que é a matriz tabela, que é a matriz tabela que está na guia base 3, da coluna A até a coluna G. Mas agora, velho, para mim não ficar perdido, porque lá tem 7 colunas, eu quero que você me fale qual que é a linha, qual que é o número da linha, qual que é o número da coluna que está esse valor. Então, beleza, o cara é exigente. Então, aqui está a informação que eu pedi ele para encontrar primeiro. A informação de quem que é do vendedor 01. Agora, ele quer que eu fale onde que está, qual que é o número de coluna que está a informação que eu quero que ele traga para mim. E para me contar qual que é o número dessa coluna, o que eu tenho que fazer? Eu seleciono a primeira coluna que está o valor procurado que a gente escolheu é o 01, vendedor 01, eu seleciono essa primeira coluna e eu arrasto ela pelas colunas até aonde está a coluna que eu quero que ele traga a informação dela. Se eu quero que ele traga a informação da coluna valor total, e eu quero saber qual que é o valor total do vendedor 01, que aqui está na linha 6, que é o número 4000, eu coloco ali, ó, tá vendo lá em cima? 5C? Então, qual que é o número da coluna? Número 5. Começa a contar a partir da coluna do valor procurado. Então, o número 5 é o número de índice coluna que eu quero que a informação que eu quero que ele traga. Lembra qual que é a informação que está lá embaixo que eu estou procurando? Clientes atendidos. Então, eu vou voltar lá na base, vou selecionar vendedor 01 e aqui está aqui, ó, quantidade de atendimentos, que é basicamente a mesma coisa de clientes atendidos. Pronto, selecionei A até a B. Então tá lá na base 3 e o número do índice lá na base 3 do A até a B. Isso aqui é só para mim conseguir ter um norte. E aí eu coloco para ele falando que aqui ao invés de eu selecionar até lá, isso aqui é só para mim saber qual é o número da coluna, eu coloco um ponto vírgula e falo com ele. É o número 2. Então a coluna 1, coluna 2. Então eu quero que você traga a informação da coluna 2. Aqui é o número índice de coluna 2. Ponto e vírgula. Aí ele vai me perguntar assim, beleza, eu vou lá trazer para você a informação. Você já me falou, vamos recapitular, para ficar bem entendido e acabar de vez essa dúvida do PROC-V. O PROC-V é um carinha que vai buscar uma informação de alguém para mim, uma informação de algum valor para mim. Então, primeiro, antes dele ir buscar, ele me perguntou qual que é o valor que você está procurando lá, de quem que é essa informação que você está procurando lá. Então, a informação que eu estou procurando lá naquela tabela é do vendedor 01. Então, eu já selecionei aqui, no valor procurado, vendedor 01. Ele também pergunta, ele não quer ficar perdido, ele vai e me pergunta, qual que é a matriz tabela? Onde que está ali? Eu quero saber qual que é a tabela exata, porque se eu chego lá e tem 5 tabelas e você não me fala, eu vou ficar procurando em 5 tabelas, sendo que eu poderia estar procurando só em uma. Aí eu vou e falo com ele qual que é a matriz tabela. Ó, a matriz tabela está na guia base 3, que é essa guia aqui, da coluna A até a coluna G. Beleza, coloco mais um ponto vírgula, que eu já finalizei 2 critérios que ele me pediu. Ele me pediu o critério do valor procurado e o critério da matriz tabela. Aí agora ele me pede o critério que é em qual que é o número que está a coluna, qual que é o número da coluna que está a informação que você quer. Como que eu sei o número da coluna que está a informação que eu quero? Eu seleciono aqui do número do valor procurado, da coluna que está o valor procurado, e rasto até a coluna que eu quero a informação. Se for a coluna de quantidade de atendimentos, que é no caso desse aqui, é a coluna, é o número 2. Perceba que aqui do lado aparece o número 2, ó. Número 2, C. Se eu pulo para cá, número 3, C. 4C.
5C. Eu desconsidero a letra, mas eu estou sabendo qual que é o número. Eu posso só contar, Glenn? Posso. Se aqui está a primeira coluna, que é onde que está o valor procurado, a segunda coluna aqui já é o número 2. Então, se aqui a quantidade de atendimento, coluna B, número 2, ao invés de eu ficar arrastando o mouse, eu posso contar, mas eu prefiro arrastar o mouse que facilita o trabalho. Então aqui eu já selecionei o número de índice de coluna, que é onde que está a informação que ele vai trazer para mim, e agora ele me pergunta também, Glênio, eu vou chegar lá, se eu encontrar um vendedor 001, um vendedor 0001, um vendedor 011, eu posso trazer a informação para você também? Ou você quer a informação só do cara que é vendedor 01, exatamente do valor procurado que você me deu? Aí eu vou falar com ele. Se for uma correspondência aproximada, eu vou colocar 1. Correspondência aproximada. Se for uma correspondência exata, se eu quero realmente que ele traga a informação só de João ou só de Maria, eu digito 0. E aí sim eu fecho parênteses. Pronto. Então, vendedor 01 teve 600 clientes atendidos. Vamos arrastar a fórmula para baixo? E aí a fórmula vai arrastando para baixo e vai acontecendo de buscar do vendedor 02, 03, 04 e 05. Vamos fazer a fórmula de novo só para ficar totalmente na mente sua e não ter mais dor de cabeça? O que eu estou fazendo? Eu estou colocando o símbolo de igual para me chamar, para me conectar com um carinha, gente finaça que é o PROC-V. E o que o PROC-V faz? Ele procura uma informação de um determinado valor, ele procura a informação do vendedor 01 em uma matriz tabela, em um número certo da coluna e traz essa informação para mim. Então vai lá, PROC-V, já conectei com você, cara, estou precisando que você vai ali, procura o valor procurado é vendedor 01, então ele já sabe de quem que ele vai procurar a informação, ele vai procurar a informação do vendedor 01, ele não vai lá procurar vendedor 01 só não, vendedor 01 é só um norte para ele. Ele vai procurar a informação do vendedor 01. Aí ele me pergunta, Glênio, antes de eu ir, eu quero saber qual que é a matriz tabela. Beleza, Proc. Toma aqui a matriz tabela. Tá no base 3, da coluna A até a coluna G. Não vou facilitar mais não. Essa é a matriz tabela. Fechou. Glênio, agora me fala qual que é o número, índice e coluna. Qual que é esse número, índice de coluna? Qual que é o número de coluna a partir do valor procurado, a partir da coluna que está o valor procurado, que está a informação que você quer. Então, beleza, Proc, vou procurar para você aqui, vou descobrir qual que é o número. 2, 3. Então, a partir da matriz tabela que se inicia, é a terceira coluna. Então, eu vou colocar terceira coluna. Ao invés de eu apago aqui, ó, base 3, ao invés de ter esse base 3, ponto e vírgula, terceira coluna. Onde que está? Qual que é a terceira coluna? 1, 2, 3 é a coluna de vendas, exatamente o valor que eu procuro. Beleza, Glênio. Então só me fala aqui, se eu achar vendedor 001, 002, 003, 004, que é mais ou menos parecido com o vendedor 01, posso trazer? Não, não quero que você traga nenhuma informação que não seja exatamente do vendedor 01. Então, ao invés de eu colocar correspondência aproximada, eu coloco correspondência exata. Falso. Falso é 0, verdadeiro é 1. Coloco 0. Vamos mudar? Ao invés de eu colocar, eu vou colocar falso mesmo. Vou escrever falso, que também serve. Muita gente aprende a usar só 01, mas o falso também serve. Eu fecho ele aqui, dou um Enter e pronto. Ele me entrega as vendas do vendedor 01, vendedor 02. Fechou, pessoal? Então o PROC-V, para vocês entenderem basicamente qual que é a estrutura dele, é essa. Ele é um carinha, é um gente boa, é um amigo nosso que vai buscar uma informação de um valor determinado pela gente, de um valor que a gente quer mesmo. Eu quero que busque a informação de venda do vendedor 01, quero que busque os clientes atendidos do vendedor 01 e a matriz tabela, o número da coluna que está, sou eu que informo para ele. Ele pode me ajudar, só que ele não faz o trabalho sozinho. Fechou? Fiquem com Deus, um abraço. Quem precisar de aprender mais sobre o Excel, entre em contato para participar do curso Excel Boss do zero ao avançado.